Sejam bem-vindos a mais um Vai Bem com Garoto. E no episódio de hoje nós temos ela, uma das melhores e mais conhecidas nutricionistas da nossa região, aqui de Paranavaí. Convido ela para entrar aqui, Katiuska. Nossa, que lisonjeada. Seja bem-vinda à nossa cozinha. Eu agradeço o convite. E hoje a gente vai cozinhar. Eu não quero julgamentos, porque ela gosta muito das coisas certinhas, gosta muito de pratos saudáveis, mas de vez em quando a gente faz algo diferente também, né? Super como pratos não tão saudáveis assim e tá tudo bem. E tá tudo bem, maravilha. Katiuska, queria começar falando pra quem tá em casa primeiro, o prato. Então hoje, é até uma surpresa pra você, né, que eu não te falei. Hoje nós vamos cozinhar aqui um rigatoni. No episódio anterior teve macarrão também, eu gosto muito de macarrão. Então hoje a gente vai fazer um rigatoni com um ragu de acém. Então é uma carne leve, uma carne gostosa e com ingredientes assim, a princípio, todos muito saudáveis. Então, tentar agradar aqui minha nutricionista pra gente conseguir cozinhar junto. Então, vou pedir sua ajuda pra gente fazer algumas coisas. Bora lá. E a gente vai conversando enquanto isso. Isso, boa. Regaça as mangas e vamos pra cima. Tô pronta. Antes da gente começar, queria começar te fazendo uma pergunta. A gente conversou bastante... A gente conversou várias vezes já, né? E uma das coisas que eu mais gosto de ouvir de você é quando você fala sobre a parte do terrorismo nutricional. Que você falou assim, não me importo de comer coisas diferentes e tal. Muita gente tem medo, né, do diferente. Medo do açúcar, mas eles não são vilões, né? Não. Isso que eu acho legal de você comentar pra gente um pouco. Não são. Inclusive, hoje a própria mídia, as próprias redes sociais trazem cada vez mais isso, né? O culto a uma alimentação extremamente saudável, o culto a um corpo extremamente magro. E isso, ao invés de deixar as pessoas mais saudáveis, acabam deixando elas cada vez mais doentes. Porque eu sempre falo que os extremos são muito ruins. Você ser saudável demais, e hoje a gente tem até um termo dentro da nutrição, que é a ortorexia, é onde a pessoa quer comer de forma extremamente saudável. E isso, o estado de saúde não é algo só fisiológico, né? Poxa, tem a questão mental por trás. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, principalmente as mulheres, porque a gente tem uma preocupação a mais com a questão da estética, a gente é cobrada muito mais também pela sociedade, Com né? certeza. Então, eu falo assim, do que adianta o corpo dos sonhos se for um pesadelo mantê-lo, né? Então, às vezes você vê a pessoa na melhor forma física dela, mas como está a saúde mental dessa pessoa? Quanta coisa ela não tem que abrir mão. Exato. Do convívio social também. Muitas pessoas saem do convívio social para estarem dentro de um corpo que talvez não traga saúde para elas. Talvez não, na maioria das vezes não traz saúde para elas. Legal. Vamos falar muito sobre isso hoje. Vamos iniciar aqui. Pra quem não sabe, nossa Nutri tava chorando agora há pouco. Porque gente, a gente tava preparando. A cebola acaba comigo. A cebola não me fere de forma alguma, mas resolvi cortar ela antes. Então a gente já vai entrar com a cebola aqui pra ela começar a dourar, tá? E daí a gente vai cortando tomate, vai conversando e deixa tudo certo. Se quiser te ajuda, eu vou te ajudar. Com certeza. Eu vou deixar você cortar o tomate pra gente. Bora. Nutri, então, vamos conversando enquanto você me ajuda? Eu queria, a gente falando um pouco sobre essa parte de terrorismo nutricional, falar um pouco sobre açúcar. E associar ele um pouco à nossa infância, sabe? Porque a gente sabe que a Garoto é uma marca que ela tem como produto principal a tubaína, que é um refrigerante que vem lá do nosso passado. Nossa, é muito afetivo, né? É muito afetivo. Eu lembro muito da minha infância. Eu queria ouvir um pouco de você sobre essa parte afetiva e sobre essa parte do açúcar não ser o vilão. A gente pode consumir açúcar, a gente pode tomar um bom refrigerante. Sim. Temos hoje as opções zero também, que são muito boas. E que eu gosto bastante. Mas hoje a gente pode tomar uma tubaína em família, né? Porque ela traz esse sentimento de vó, de casa de vó, de épocas antigas, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? E em relação à comida, eu falo que além de nutrir o corpo, ela tem o intuito também de nutrir a alma. Eu sempre converso muito isso com os meus pacientes, porque eles já chegam em consultório com uma fobia, sabe? Um certo receio distanciamento. Não, Nutri, você vai cortar meu açúcar. Você vai cortar o meu refrigerante do final de semana. Você vai cortar aquela massa que eu gosto de comer. Eu falo, gente, se eu cortar alguma coisa, já não sou eu. Não é o meu jeito de trabalhar. Né? Eu acredito que, assim como eu falei inicialmente, o problema não é exceção.
Essa exceção vira rotina. É se na maior parte do tempo você deixar de comer alimentos que vão, além de te alimentar, te nutrir também, e consumir exclusivamente alimentos ricos em açúcares. Aí a gente tem um problema. É o excesso. O excesso, sempre vai ser o excesso. Mas dentro de um contexto de uma alimentação saudável, isso faz super parte, sabe, da vida da pessoa. Tecnicamente ele é necessário para o nosso corpo, né? Na verdade, porque ele dá energia. Sim, na verdade nós temos 3 tipos de açúcares, né? Os monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. No final, dependendo da cadeia de glicose deles, digamos assim, no final todos eles são quebrados para virarem glicose e serem armazenados, seja lá no nosso músculo na forma de glicogênio, né, muscular, seja no nosso fígado na forma de glicogênio hepático, tá? Então assim, o açúcar, na verdade o carboidrato é o nosso principal macronutriente. De uma dieta lá, digamos, de 100%, 45% até 65% tem que vir dos carboidratos. E o açúcar se encaixa ali nesses 45% a 65%, tá? Legal. O que eu falo numa dieta saudável? O açúcar simples, né? O açúcar de mesa. Até 10% do seu valor calórico total diário de calorias, digamos assim, você consumir de açúcar não vai impactar. Ou seja, hipoteticamente falando, uma dieta de 2.000 calorias, se você tiver 200 calorias por dia destinada a alimentos ricos em açúcares, isso não vai impactar de uma forma negativa a sua dieta, a sua saúde. Sim. O problema é se a pessoa consome lá quase que exclusivamente esse total de carboidratos na forma de açúcar. Sim, tipo 2.000 calorias de açúcar por dia já é... Exato, 1.000 calorias independente do que você consuma, né? Exato. Independente de qual açúcar você consuma. E a gente mesclando esses tipos de carboidrato, então, poxa, o que tem um docinho todo dia, um açúcar todo dia, se você come frutas, se você come cereais integrais, se você tem uma alimentação variada? Isso não é nada dentro de um contexto saudável. Sim. Tá? E você acha que hoje em dia tem muita gente querendo seguir dietas de atletas e tudo mais? Na verdade, eu falo que... A influência da internet sobre isso? Como eu sou nutricionista da área esportiva, o que eu mais atendo no consultório são atletas amadores, né? São as pessoas que chegam, que fazem uma atividade física de forma constante, porém não são atletas, não vivem disso, né? Porque o atleta, ele se leva ao extremo. O atleta, eu sempre falo, o atleta normalmente não é saudável, porque eles se colocam em situações extras. Sim, tanto de treino quanto de alimentação. Exato. Eles levam o corpo ao limite, né? Nós não. A gente que é atleta recreacional, atleta amador, a gente treina muito mais pensando em saúde e estética. A estética, por mais que não seja o primeiro ponto, para mim não é o primeiro ponto, ela vem como consequência de todos os ajustes que eu faço, e tudo que eu faço, é claro que eu penso na estética também, porque ela é importante, né? Mas não é o principal. Perfeito. Tá? Daí o paciente chega em consultório, ele já chega tomando muito suplemento, gastando horrores com suplementação, mas sem fazer o básico, sabe? Sem fazer o arroz com feijão. Que a gente fala assim, e eu falo, gente, é muito mais simples do que vocês pensam. Sim. Você não precisa ter o sal rosa do Himalaia, você não precisa, sabe? Uma coisa específica que você vai pagar 30 vezes mais caro. Não, é só comer bem, comer de forma saudável e comer comida. É claro, se você tem um objetivo específico, poxa, Nutri, eu quero perder gordura, a gente vai pensar num déficit calórico, daí eu vou pensar com mais cuidado, né, os tipos de alimento, maior densidade calórica, menor densidade calórica e mais volume para te dar mais saciedade, mas tudo depende do contexto, do que você traz para mim no consultório. Mas está cada vez mais crescente, as pessoas estão ficando muito, sabe? Querendo o máximo resultado. Exato. Um resultado atlético. O que a gente tem que lembrar? Que no meio disso tudo tem uma vida acontecendo, né? Sim. Você não vai parar a sua vida igual um atleta que treina ali 5, 6 horas por dia, dependendo da modalidade. Ele vive daquilo. A gente não. Ele precisa daquilo para poder... É o ganha-pão dele, digamos assim. A gente, eu trabalho, tenho filhos, eu treino, eu falo que muito mais, lógico, para manter a saúde do corpo e manter a saúde da mente, né? Funciona como uma terapia. Então as pessoas estão invertendo, elas querem ser super-humanos
em 24 horas não dá tempo de fazer tudo, gente. Eu falo que a gente tem que escolher a nossa batalha. Sim. Esses dias eu tava refletindo sobre isso. Eu tava fazendo academia e 2 esportes diferentes. Falei, cara, eu preciso tomar decisão do que eu quero fazer. Porque senão a gente... Nada. A gente se frustra. Esse é o maior problema. Porque se você der conta de tudo e isso estiver fazendo bem pra sua mente, tá tudo certo. Agora, se você começar a se cobrar de forma extrema, poxa, tu tá acabando com a sua saúde dessa forma. Sim. E aí? Aí o próprio intuito de ter saúde, você pode comer extremamente limpo, extremamente bem, mas se a saúde mental não estiver boa, você não tem saúde. Justo. Não tem saúde. Nutri, e falando um pouco de nostalgia, vamos mudar um pouco o tema Vamos. aqui. Quero ouvir de você que é nascido em Paranavaí. Como que é essa memória afetiva? Pra quem não sabe, a Garoto esse ano completa 74 anos. Então é muito tempo de história. Eu queria ouvir um pouco de você, como que era a sua infância com o Garoto, que memórias você tem com a marca? A Garoto fez muito parte da minha infância, até anteriormente a gente conversando. Sim. Gente, não é o certo, né? Mas eu fui criada pela minha avó. E a minha avó, a gente fazia compra mensal, né? Naquela época, fazer compra, ir pro supermercado era um evento. Sim. Então juntava eu, minha irmã, minha avó e minha tia-avó. Um tia entrava no carro e ia pro mercado, 2 carrinhos de compra e o quê? Um engradado de tubaína. Nossa, isso é... Gente, eu lembro assim, ó, amor na grade, nitidamente. né? Era uma geladeira amarela, daquelas retrô, sabe? Sei. E dentro da geladeira, sempre na porta da geladeira, tinha uma garrafa de tubaína. E pra não perder o gás, eu não sei se isso tem algo, né? Se faz sentido ou não. A minha avó colocava como se fosse um abridor dentro, assim. Sei. Pra preservar o gás. Tá aí uma coisa que eu não sei se funciona, então, mas isso é uma memória minha. Sim. E a gente tomava refrigerante assim, ó, bastante. mas é gostoso, né? Bastante. Então, quando você me falou, quando a gente conversou, eu falei, nossa, eu lembrei, a minha avó já falecida há 20 anos, a minha bisavó. As melhores memórias da minha vida foram com ela, tanto é que ela me criou minha mãe, uma guerreira. E a tubaína veio, quando eu lembro da tubaína, eu lembro da minha bisavó. Então isso me traz um conforto, assim, sabe? E outra coisa, na esquina de casa tinha o Seu Didi, a frutaria do Seu Didi, que hoje, inclusive, é a Fiorente. Sim, eu assumo. O Seu Didi vendia sodinha da Garoto, vendia lá. Eu ia lá, ele colocava num saquinho a sodinha com o canudinho. Então, assim, a minha infância era brincar com o saquinho lá e a sodinha dentro. Então, traz muita memória boa. Sim. Muita memória boa. E pra quem não sabe, almoço de domingo, almoço de família. A tubaína, ela lembra o almoço de domingo, né? Lembra. Era assim, ó, macarrão ao sugo, né, com molho vermelho, maionese, carne assada e arroz e feijão, que minha avó não deixava faltar, e a tubaína. Era isso. Cardápio de domingo era sempre isso, né? Exatamente. É o carinho de vó descrito em um prato, né? Exato. E eu acho engraçado uma coisa que... Eu não sei se eu comentei com você, mas muita gente acha que tubaína é qualquer refrigerante de vidro. E pra quem tá em casa, talvez a galera mais nova não sabe que antigamente muita gente chegava eu quero uma tubaína de laranja, eu quero uma tubaína de limão. Mas não, a tubaína era um sabor específico. Sim. Então o sabor tubaína é o sabor que é de várias frutas e tal, é um mix de frutas. Eu não sei se eu tô enganada, mas eu lembro que eu acho que tava escrito tutti-frutti, não era? Antigamente era tutti-frutti. Mas a tubaína se tornou o sinônimo do tutti-frutti. Então que tutti-frutti em italiano é todas as frutas, né? Então é isso daí. Então tutti, né? Tutti-frutti, isso. Tá. Então hoje em dia a tubaína ela é somente o sabor tutti-frutti, né? Então se tornou isso e o refrigerante de vidro hoje é só vidro mesmo, então... E eu não sei se tem não parece que o gás é diferente, preserva mais o gás? Eu não sei o que acontece, mas talvez seja memória afetiva. Talvez seja memória afetiva, mas sim, a gente tem a sensação de que o refrigerante no vidro, ele é muito mais gostoso. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de parar em alguma mercearia, algum lugar que vende, porque não é todo lugar que tem, né, hoje em dia. Não. Porque é um negócio que é bom tomar na hora, ali você para, pega e tal. Até pra quem não sabe, principalmente a galera que é mais nova, o refrigerante de vidro, ele é retornável.
Então, não tem como você ir no mercado hoje comprar um refrigerante de vidro sem levar um casco, né? Um que a gente casco, falava. a gente chamava de casco. Então, é um casco de vidro para trocar. Então, hoje você geralmente toma em comércios menores, mercearias, Pastelaria etc. Pastelaria tem muito. Para quem gosta de ir no pastel da feira, provavelmente deve tomar. Então, é mais isso. Deixa eu pegar aqui. Eu lembro os engradados, a gente terminava uma tubaína, a gente colocava, já ficava Sim. A grade, né, na dispensa. Exato. E era por isso que antigamente, quando você ia em mercearia, você tinha o saquinho. Por conta de você não poder levar a grade embora. Nossa, nem pensei nisso, verdade. E a gente adorava tomar no saquinho. Sim. Ó, galera, então a gente vai entrar agora com molho de tomate, tá? Que é o que ajuda a dar o cremoso do molho do macarrão. Para vocês entenderem, o molho, o que acontece? A cebola, o tomate, eles dissolvem, né, Nutri? Eles dissolvem na pressão ali, que vai ficar em torno de 40 minutos cozinhando com a carne. Então ele dissolve e se torna o próprio molho. Então depois a gente dá uma mexida, dá uma misturada e serve junto com o macarrão. Então é um prato bem simples de ser feito. A gente coloca água e eu vou entrar com a carne agora. Bom que peguei a carne no Fiorente, então... Qualidade. Sim, qualidade, ó. Já vem embaladinha a vácuo, Legal. já vem... Pra quem não conhece o Fiorente, foi o açougue que nós fizemos o segundo episódio, se não me engano. Segundo ou terceiro episódio. Ele é um grande parceiro da Garota, então pegamos aqui a carne deles pra gente poder fazer. Já vem embaladinha a vácuo, já vem cortadinho, então temos aqui, ó. Praticidade, né? Praticidade, ó, os pedacinhos. Porque hoje o que a gente precisa? Giovanni, ninguém tem mais tempo pra nada. Não tem. Hoje em dia é tudo correria. É praticidade. Ó. É uma carne já picada, já embaladinha. Vem embaladinha a vácuo. Exato. A gente entrou com um pouquinho de sal aqui, pra gente poder temperar. E pressão nela. Bora. Importante vai derreter. Agora, o importante é cobrir, né, a carne com o molho. Vou prender também. Porque é prático, né? Sim. E sabe o que dá pra fazer com isso aqui também? Com 40 minutos na pressão, eu faço um monte de coisa lá em casa e deixo lá. Não preciso ficar lá na panela olhando. Posso te dar uma dica pra você fazer um negócio diferente também? Pode. Até pra quem tá em casa, eu gosto muito de fazer isso daqui. E quando termina, quando tá pronto, assim, a pressão, eu só jogo o arroz aqui dentro e deixo o arroz cozinhar aqui dentro. Absurdo. Tipo um carreteiro, tipo um risoto. Muito mais fácil, né? Agora deixa eu pegar a E pressão outra, aqui. gente, a gente quer, além de mãe profissional, dona de casa, sujar uma panela só, né? Uma panela só. Aqui a gente vai sujar duas por conta do macarrão, mas tô dizendo, se colocar o arroz ali, Sim, é uma panela só. É uma panela só. É um prato de uma panela só. É um prato que, pra quem não sabe, a Nutri gosta muito das marmitinhas, né? Gosta de fazer marmitinha pra semana, praticidade e tal. Tempo, dá pra fazer. Dá. Uma marmitinha tem proteína, tem legumes. Com certeza. Tem bastante vitamina ali dentro. Com certeza dá. E tem a proteína. E a carne cozida, ela fica... Normalmente quando eu vou fazer marmita, é muito mais suculenta, muito mais gostosa. Quando você descongela, ela fica gostosa e não parece que é uma comida congelada. Diferente, tá aí, dica pra você que tá em casa. Diferente de um bife. Vai fazer um bife, alguma coisa... Bife não tem como colocar na marmita, né? Coloca pra congelar. A hora que descongela não vai ficar muito legal. Então, resseca, carne em molho é sempre uma pedida bem legal. Frango também, assado e tal. Frango em cubos eu faço muito também. Você gosta de mostarda? Mostarda bastante. É bom pra dieta? É legal. E, inclusive, tem... olha o rótulo, né? Eu falo, olha o rótulo. Aquela que tiver menos aditivos químicos, prefira. Exato. Legal. Eu gosto de mostarda, eu gosto de fazer... Tudo que é molho. Eu gosto de coisa cremosa, sabe? Então, coisa com molho, a molho branco. Tanto é que eu uso muito em casa creme de ricota light, requeijão light, porque pra gente dar uma maneirada nas calorias e comer de forma gostosa também, né? Porque não é porque é dieta que precisa ser ruim. Eu gosto de fazer um molho que ele só vai 2 ingredientes e fica uma delícia. Geralmente eu frito o frango assim na panela, douro ele, coloco 1 a 2 colheres de mostarda e o dobro de requeijão light. Gostoso. Fica tipo um estrogonofe. Tipo um estrogonofe. Fica um molho mostarda. Não fica estrogonofe porque não tem molho creme de leite, não tem molho vermelho. Mas o requeijão, ele é leve e ele dá a cremosidade que você espera do... Eu falo que tudo fica gostoso com requeijão, não fica? Tudo. Eu faço muito assim, ó, peito de frango, cozinho só com água e sal, desfio, pega, né? Desfio.
apenas. E congelo já nas porçõezinhas. Legal. Aí eu deixo sempre um potinho embaixo, porque chego à noite em casa a gente não janta, a gente sempre faz um lanche. Sim. Pela praticidade, o cansaço, enfim. Aí eu coloco um creme de cota light ou um requeijão light. Gente, o frango que tava lá sem graça fica delicioso. Legal. Aí você recheia, faz um rapidez, Delícia, uma delícia. crepioca, um pão com frango, sabe? Sim. Massinha de pastel com frango e põe no air fryer. Então aí é a imaginação. Nutri, agora eu tenho um desafio pra você. Vixe, bora. Enquanto a gente toma um Guaraná Zero da Garoto, então tá aqui pra quem tá em casa. Gente, isso daqui pra contenção de danos na sua refeição livre é o que há. É o que vai remeter à sua infância, Sim. né? Não vai adicionar calorias na sua dieta. Então, se você tá em déficit calórico, tá tudo bem. Você precisa contar as calorias ali. Exato. Pra não... Não, eu falo que é contenção de danos. Sim, Poxa, perfeito. tem o sabor, lembra a sua infância e você não tá acrescentando nada de calorias na sua dieta. Top. Deixa eu pegar um outro copo pra colocar pra gente. Tá. Enquanto Esse eu ainda não provei. Você não provou, Não. mas hoje é o dia. Você gosta de gelo? Gosto. Vou deixar você pegar. Dá licença. Você é time muito gelo ou time pouco gelo? Muito gelo. Eu também. Eu também. Uma coisa que eu acho diferente, assim, pelo menos Eu do meu gosto ponto de de vista... café gelado. Você tudo gosta de café gelado? Aham. Café com mel e gelo. Tipo, Café adoro. com mel e gelo é bom. É muito bom. Nutri, enquanto eu sirvo a gente aqui, tem muita coisa que combina com refrigerante. Uma delas é hambúrguer. Nossa, eu faço muito em casa. E eu queria que você trouxesse pra gente alguma dica de hambúrguer um pouco mais fitness que vai bem com Garoto Zero. Na verdade, o hambúrguer, se você puder ir lá no açougue, por exemplo, na Fiorente, pedir um patinho moído, né? E fazer esse hambúrguer, se você tiver esse tempo, perfeito. Patinho é uma carne magra, então se você tiver esse tempo para fazer o seu hambúrguer, tendo uma carne magra, ótimo. Ou encontrar qualquer açougue que faça pra você. Tenha o hambúrguer já pronto. Legal. Sim. Daí Legal. mais praticidade ainda, né? Perfeito. Você pode deixar lá congeladinho. Se você tiver uma air fryer em casa, aí que facilita tudo também. Sim, a air fryer ela ajuda muito na redução de danos também, né? Porque você não precisa usar óleo, não precisa usar Exato. nada. E outra, o excesso de óleo, porque por mais que a carne seja magra, a carne bovina, ela tem um teor de gordura. Então, Também tem uma quantidade calórica maior que o frango, por exemplo. Tem por conta, por ter mais gordura. Entendi. Justamente, porque a gordura é o macronutriente mais denso em caloria que a gente tem na nossa alimentação, né? A gente fala muito do açúcar, mas 1 grama de açúcar, de carboidrato, tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Quase A o dobro. gordura, ela O que vai aumentar a densidade calórica normalmente da dieta é a quantidade de gordura. Então, só de você escolher um corte de carne mais magro, você já vai minimizar muito os danos, digamos assim. Legal, legal. Quando eu falo minimizar danos, não é porque é ruim, é porque se você está num déficit calórico, você ameniza a quantidade de calorias que você está ingerindo. Para quem Apenas isso. tá só mantendo o peso, não Tranquilos, tendo é só moderação. Exato. É se controlar tal para manter o peso. Poxa, não vai mas... pegar o hambúrguer e fritar no óleo, né? Sim, né? imerso, né? Exato. Então, colocou no air fryer e o legal é que você pode pegar esse hambúrguer congelado e pôr direto lá no air fryer, tomar seu banho, por exemplo, e deixar lá. Sim, é né? prático, não faz sujeira. Os molhos, tá? O que deixa um hambúrguer também, um sanduíche muito mais calórico é o tipo de molho que você utiliza. A maionese tende a ser muito calórica, principalmente essas maioneses mais caseiras que a gente, né, que a gente come às vezes nos lanches. Você sabe como que faz, Porque né? vai muito óleo, sim. É óleo e leite, daí você fecha o olho e deixa até dar a liga. Até da liga, sim. Até dar o ponto. Eu já fiz. Então, o simples fato de você ter um molho que substitua essa maionese mais gordurosa, você já vai economizar, vou falar por baixo, umas 200 calorias. Qual que é a sua opinião? Eu gosto muito de fazer molho rosé. Você coloca um pouquinho de maionese, ketchup e mostarda. Então você faz um equilíbrio ali entre as calorias, porque o ketchup, geralmente, se você pega um bom ketchup, ele é muito baixo em caloria. Eu gosto muito... Eu posso falar marca? Pode. Tá. Eu gosto muito da Heinz. Tanto do ketchup quanto da mostarda. A mostarda, se você for ver, é só molho de mostarda. E o ketchup é só tomate, açúcar e sal.
então nada de aditivos químicos. Ah, mas tem açúcar. Mas se você for olhar o rótulo, ele é baixo em calorias. Porque o problema, né, vou voltar, não é tanto o carboidrato, é mais a gordura, Sim. tá? Até porque o açúcar que vai é mais pra acidez, né? Pra controlar a acidez, não exato. é pra deixar doce nem nada. É a questão do pH, né? Enfim. E por que a maionese acaba sendo o ponto mais calórico ali? Ou os cremes de queijo, ou né, o cheddar, enfim, bacon, por conta da gordura. Então, se você gosta do molho rosé, algo para você minimizar bem, em vez de usar uma maionese convencional, utilize uma light, uma Hellmann's Light, por exemplo. Legal. Então, monta para mim um lanche ideal para quem tá em processo de emagrecimento, para combinar com um Guaraná Zero à noite. Tem um pãozinho brioche da Pullman, tem duas opções que eu sempre indico. O da Pullman, que é o brioche que é mais adocicado. Sim, eu gosto e bastante. tem o da Balduco também. Eles não têm nem 140 calorias, então Legal. um pãozinho daquele, uns 120 gramas ali de hambúrguer magro, seja de patinho ou outra carne mais magra, já pronto, tá, gente? 120 gramas é esse hambúrguer pronto. Então, seriam uns 200 gramas de carne crua. De carne crua. Ele crua. perde bastante, Perde então. bastante, perde. Desidrata, perde ali gordura, água, daí ele diminui de tamanho, perfeito. tá? O molho, ketchup, mostarda, a proporção legal, Nutri, uma colher de sopa de ketchup, uma colher de sopa de mostarda e uma colher de sopa ou de maionese light ou de requeijão light, eu gosto, fica bem gostoso com requeijão light, creme de ricota light, pode pôr uma fatia de mussarela tranquilamente e saladinha, gente, vai ficar Pra quem gosta de delícia. salada, fica um lanche bem... E super substitui o jantar. Sim, não vai dar nem 500 calorias um lanche desse. Não vai, Não vai, porque pra quem tá em não vai dar emagrecimento... 500 calorias. E tem carboidrato que precisa. Carboidrato do proteína. pãozinho, proteína, o hambúrguer e o queijo. Tem um pouquinho de saladinha. Tem um pouquinho de gordura que o corpo também precisa do queijo. Com que é uma gordura certeza. boa, se não me engano, né? Tem diferença de gorduras também, né? Tem. Na verdade, nós temos, falar de forma mais geral, dois tipos, né? Gorduras saturadas e insaturadas. A saturada é a que é produzida mecanicamente, vamos dizer? Não, a gordura saturada é aquela gordura de origem animal. Ah, entendi. É ela que, se a gente consumir em excesso, vai aumentar os níveis de LDL, por exemplo. Certo. Tá? Então, pessoas que têm histórico familiar de hipercolesterolemia, ou seja, o colesterol mais alterado, infarto, que já tem essa predisposição genética, a gente tem que evitar muito esse tipo de gordura. E onde ela está presente? As carnes gordas, leite, derivados integrais. Então, se você já trocar pelos desnatados ou pelos lights, a gente já melhora bastante, tá? Certo. Bacon, manteiga, creme de leite, e aí vai. Então, é normalmente origem animal. Entendi. A insaturada são as gorduras de origem vegetal. Por exemplo, Certo. o azeite. Óleo de girassol, essas Óleo de girassol, de Óleo de milho, soja. azeite, óleo de soja, são gorduras Entendi. insaturadas. Entendi. Daí a gente tem poli e monoinsaturadas, daí vem as castanhas, abacate, outros tipos de Entendi. gordura. No final das contas, a gente sabe que também é necessário pro corpo. Com certeza, a gente Porque- não sintetiza hormônio sem gordura. Exato. Né? Para produzir hormônio, a gente precisa ter gordura. Algumas vitaminas, as vitaminas lipossolúveis, né? Eu chamo de ADEC para gravar. Então, vitamina A, D, E e K, elas precisam de gordura para serem absorvidas. Então, poxa, sem gordura você não absorve a vitamina D, por exemplo, que é tão importante. Sim. Só que a gordura saturada, do valor calórico total diário, se você não ultrapassar 10% desse valor calórico total diário, é super saudável, tá? Então, se a pessoa, eu gosto de um bacon, Nutri, eu nunca mais vou conseguir comer bacon, não posso nunca mais na minha vida. Pode. O problema é a rotina. É comer todo dia, por exemplo. Exato. Mais uma vez por semana, se você não tiver ali com uma dislipidemia nem nada, estiver ativo, fazendo atividade física, uma alimentação saudável, Sim. você entende que tudo... Eu falo que tem gente que fala, nossa, minha Nutri fala que tudo depende. Porque realmente tudo depende. Depende também da pessoa, porque, por exemplo, é diferente uma dieta para uma mulher e para um homem, né? Com certeza. Fisiologicamente, a gente é muito diferente. Sim. A mulher, ela tem uma tendência maior a ter uma reserva de gordura por conta de gravidez, etc? Eu já ouvi falar sobre isso. Na verdade, a gente tem... quando a gente fala fisiologicamente, a gente é bem diferente. Vocês têm mais massa muscular do que a gente, por isso que a taxa metabólica basal de vocês tende a ser um pouquinho maior, porque o seu corpo, ele gasta mais caloria para manter o músculo do que manter gordura, do que manter o tecido adiposo. Logo, como os homens têm mais massa muscular, eles têm a taxa metabólica basal maior também. Entendi. Né? E nós, pela predominância estrogênica, a gente acumula mais gordura, principalmente em membros inferiores, né, da cintura para baixo.
Certo. Por isso que o lipedema, que é uma condição que afeta aí a maioria das mulheres, por conta dessa predominância do estrogênio aí. Entendi. Essa questão da mulher, o fato da mulher engravidar também tem influência no... Tipo assim, eu lembro de ter ouvido essa história em algum lugar, de que o corpo da mulher entende que ela pode engravidar. E precisa de mais reserva energética. Exato. Porque todo mês a gente se prepara para vir um neném ali. Exato. Que é a menstruação. E acaba sendo até uma proteção mais física para esse neném também, né? A gordura é proteção. Ou seja, a batalha da mulher contra a balança sempre vai ser mais difícil. Gente, pra gente é tudo mais difícil. Eu atendo muito casal no consultório. Chega o casal, às vezes os dois estão com o intuito assim, eu quero dar uma secada, eu quero dar uma definida, eu quero emagrecer. Eu já aviso pra mulher, eu falo, esposa, não se frustre, porque o nosso processo é mais lento. Justo. Se o homem se dedica, é assim. Porque primeiro, vocês não têm oscilação hormonal, né? Sim. Olha que beleza. Talvez um pouco por conta de estresse, alguma coisa nesse sentido, mas é bem mais Gente, é reduzida. uma montanha-russa, Giovana, não tem nem comparação. De manhã, de tarde, de noite Na verdade, cada semana do mês, a gente tem predominância de um tipo de hormônio. E isso altera nosso humor, altera a nossa capacidade de treinar, porque quando a gente tá na fase lútea, que é uma fase que antecede ali a menstruação, de fato, o ciclo menstrual, a gente tá com a energia lá embaixo. Aí a pessoa vai no treino, eu falo para as mulheres que eu atendo, eu falo, se conheça. Porque quando você estiver na sua fase lútea, se você for num treino, eu que sou do cross, não é dia de bater PR no cross. Vai com mais calma na carga, porque você não vai conseguir bater seu PR. Na verdade, talvez você nem consiga pegar a metade da carga que você tá habituada. Entendi. E se você não se conhece, você se frustra. Aí vira um ciclo sem fim. Aquela busca incessante, meu Deus, o problema é comigo. O problema é hormonal, o problema é que nós somos mulheres e a gente tem essa oscilação. Justo. Tá? Umas mais, outras menos. Quem me acompanha no Instagram sabe, todo mês eu venho reclamar. Eu falo, gente, eu sei que vocês estão cansados de me ouvir. Mas assim, de 7 a 10 dias no mês, eu tô com meu rendimento lá embaixo, eu quero comer até o reboco da parede, porque nossa fome aumenta, principalmente vontade de carboidrato. Então, por quê? Porque nossa temperatura corporal aumenta e a gente tem um maior gasto energético também, então a gente tem mais necessidade de comer. E a gente procura o quê? Normalmente um docinho, né? Porque ele é gostoso, ele é calmo, vem a questão afetiva, a questão do merecimento, aí um monte de questão psicológica. Então eu falo assim, além da questão fisiológica que acontece com a gente nesses períodos, tem a parte emocional. Tem a parte emocional, que afeta demais. E pode potencializar ou não uma fase lútea, por exemplo. Entendi. Eita atrás de vixe. Eita atrás de vixe. Ótimo. Quero a sua opinião sobre o refrigerante. Delícia. É, né? Muito bom. Eu acho engraçado que muita gente que eu conversei... A gente nem brindou, né? Poxa. Muita gente que eu conversei, depois do lançamento do Garoto Cola Zero, não sabiam que existia o Guaraná. Eu não sabia. Então, assim... Tanto é que eu só provei o Cola Zero e adorei. o Guaraná já existe há mais tempo. Então, ele foi lançado primeiro, aí viemos forte agora com o Garoto Cola, que é um amor muito grande das pessoas, né? Então todo mundo gosta. Pra quem quiser, pra quem estiver em casa e quiser experimentar, vocês encontram nos mercados também o de 500ml. Uau, legal. Então, eu gosto muito de comprar o de 500 porque são porções que a gente não perde o gás. E é algo que eu falo muito, tem outro ponto aí também, algo que eu falo muito pros pacientes. Tenha porções menores dos alimentos mais palatáveis em casa. Por quê? Porque você não fica sem consumir, mas você não consome em excesso. Legal. Então é uma estratégia bem interessante também. Sim, porque se você abre o 2 litros, às vezes você se vê na obrigação de acabar para não acabar o gás. Exato. E se você tem um de 500, você toma um de 500. Mas no almoço de domingo com a família, perfeito. Sim. Né? Eu falo que tudo depende do dia, do momento e do... Sim. Cada produto ele tem o seu momento, né? Então 2 litros, gente, família. Família Vamos reunida, tomar em exatamente. Família. Agora o de 500 pro dia a dia ali, pra comer junto com hambúrguer, pra tudo mais, a gente tem o de 500. Legal. O que não dá é pra deixar de tomar água e tomar refrigerante, mas daí a gente tem... eu gosto do gás. Água com gás. Verdade, temos água com gás. Ó, pra quem gosta... Inclusive, isso é uma coisa que eu já ouvi as pessoas falando. Eu tomo muito. Você toma bastante, muito, né? E eu tomo com chazinho, tipo, eu falei pra você, né? É a melhor água com gás que tem? É muito boa. Ela tem
parece que tem mais gás do que as outras. Sim, né? Eu sempre falo sobre isso em todos os episódios, eu volto a mencionar. A gente foi recentemente na fábrica novamente para entender o processo. Ela tem mais gás porque a forma de ser envasada a garrafa, ela já é envasada gelada. Isso permite que o gás se mantenha mais dentro da garrafa e não escape, vamos dizer assim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque quem gosta de água com gás vai querer uma água bem gaseificada, né? Justo. E como que você faz, geralmente? Você gosta de... Porque eu não bebo, né? Eu não bebo álcool. Então, quando a gente sai, por exemplo, né? Saiu as amigas, foi pra algum lugar... Normalmente, se é algum lugar que é de dia, um churrasquinho, alguma coisa, eu levo o meu kitzinho de chá. Agora a gente tem bastante opção de chá pra tomar com água gelada. Sim. Né? Levo fruta congelada também, coloco bastante gelo, fica tipo um drink, né? Um drink delicioso e eu não me sinto fora do contexto ali. Sim. Porque daí todo mundo bebendo e eu tomando nada. Eu quero uma bebidinha gaseificada também, meu drinkzinho pra acompanhar. Sim, tá aí, ó. Pra quem tá em casa, fica a dica. Água com gás, um chazinho do sabor que você gosta. Do sabor que gostar. Fruta congelada e bastante gelo. É bem gostoso. Show. Inclusive, tá aí um assunto que eu queria conversar com você, que a gente até já tinha mencionado antes, que é a parte da seletividade alimentar. Eu vou explicar meu caso. Eu acho que a seletividade, ela varia de pessoa para pessoa. Sim. Eu não gosto de alimentos gelados, bebidas quentes, e muitas das texturas incomodam. Então, por exemplo, vou comer aqui, temos tomate. Mas não me sirva um tomate em salada que eu não consigo comer por causa da textura dele. Isso você já descobriu, que bom, porque o problema é você deixar de consumir certos grupos alimentares que são importantes, ou cheios de nutrientes, compostos bioativos, e simplesmente retirar da sua vida. A questão é para quem é seletivo, e hoje eu atendo muitos adultos, eu não atendo crianças, né? Mas isso era, há um tempo atrás, muito mais comum em crianças, Sim. Criança mais seletiva, mas... Adultos seletivos tem muito também. Eu falo que a gente vai começar uma introdução alimentar tardia. A gente consegue se adaptando conforme a gente cresce por conta da necessidade. A gente vê que precisa. Mas aí é questão de ir descobrindo o caminho. Porque eu falo que na vida adulta a gente não faz só o que a gente quer, né? Na verdade, 98% das coisas que a gente faz é porque a gente precisa, não porque a gente quer. Exato. Então, assim, tem grupos de alimentos, não alimentos específicos. A gente também não pode depositar toda a nossa fé ali, digamos assim, um tipo de alimento. O super alimento. Não. Proteína. Não, é o contexto, gente. Então, eu costumo chamar de grupos de alimentos. Porque às vezes ali nas brássicas, você não gosta de um couve-flor, mas você vai gostar de um brócolis, às vezes numa carne, numa farofa, algum tipo diferente. O importante é você consumir. A forma de preparo, aí é com o meu paciente. Eu falo, vai testando. E se expõe. Que a gente tem que se expor de 8 a 10 vezes ao alimento para ter um veredito final. Sim. Porque às vezes você não vai gostar de dele formas cru. diferentes, né? Exato, não vai gostar dele cru, mas vai gostar dele cozido, ou assado, ou em algum alimento específico. Então é uma forma de a gente começar gradualmente. Uma boa pergunta para você. Esse alimento, conforme eu preparo, ele perde as vitaminas? Dependendo do alimento, sim. A maioria dos vegetais, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, a vitamina C. É uma vitamina volátil e termolábil. Isso quer dizer que na presença de oxigênio oxida e na presença e sob cocção ela também perde essas propriedades. Certo. Então, a partir do momento que eu estou cortando uma laranja ali, eu já começo a perda de vitamina C. Se eu submeto ela à temperatura, eu perco mais ainda. Então, se você gela o suco, você perde um pouco de vitamina C. Sim. Entendi. Tá? Então, certo, para você consumir 100% da vitamina que tem na laranja... Descasca a laranja e chupa ela, por exemplo. Entendi. Então, beleza, tomar suco tem vitamina, mas chupar a laranja tem muito mais. Exato. Tá? Legal. Eu ainda não gosto, eu não gosto de laranja. Eu falo, a gente pode começar com suco, ainda mais se essa pessoa treina, que eu uso o suco de forma muito estratégica. Eu posso usar num pré-treino, eu posso usar num pós-treino para repor esse glicogênio que eu depletei ali no meu treino de forma rápida. Tá? Então, certo. A gente tem estratégias e momentos onde eu consigo consumir esse alimento e utilizar ele de forma específica no meu corpo. Legal. Vamos aproveitar que a gente falou, eu gostei muito da palavra estratégia. Eu queria dicas de estratégia para quem está em casa que precisa introduzir alimentos e precisa testar. Vou dar um exemplo. Uma coisa que eu faço muito, cenoura eu não consigo comer ela pura. Eu gosto de ralar ela e colocar no arroz. Maravilha!
Uma estratégia maravilhosa. Coloco ervilha, coloco brócolis, coloco cenoura, às vezes coloco vagem, então tento colocar isso no arroz. Uma forma que fica ali meio escondido e você consegue, até você a textura esconde, textura. mas o gosto não interessa porque não me importa o gosto. Eu gosto muito de torta, eu falo que tudo fica na forma de torta, parece que tudo fica gostoso também, né? Então, eu não gosto de brócolis, gosto de cenoura. Fica bem picadinho, mistura ali na sua torta, põe numa massa de crepioca, põe no seu frango desfiado, quando você for misturar com requeijão. Legal, carne moída também? Também. Carne moída legal. Também. Então é uma forma da gente conseguir incluir. E suco tá aí, também. Ó, 3 estratégias. Suco é mais difícil um pouco, né? Porque daí fica bem forte o gosto, ou não? Depende. Se você coloca, depende da base que você usa. Um suco de laranja com cenoura, por exemplo, e às vezes se você quiser colocar um folhoso, uma couve, nutre, mas vai ficar muita fibra. Começa coando, até pra você primeiro se habituar ao gosto. A cenoura é mais docinha, então no suco combina. A beterraba é a mesma coisa. E a gente já usa... Poxa, a beterraba tem bastante nitrato, eu uso até como um pré-treino ali, dependendo, legal, sabe? Beterraba. Legal. Tá aí então, ó, pra quem tá em casa, boas estratégias, colocar legumes, etc. Assado também é legal? Legal, eu faço muito assado em casa. Por exemplo, dá pra assar na air fryer? Nunca testei. Dá, só que normalmente você tem que, dependendo se você gosta mais molinho, daí você dá uma pré-cozida. Entendi. Tem um método que eu uso muito também, porque até vegetais em casa eu congelo, que é o método de branqueamento. Que além de preservar os nutrientes, eu consigo preservar aquela cor viva do brócolis, por exemplo. O que é o branqueamento? A água sob fervura, eu deixo esse alimento imerso, vou colocar o brócolis, imerso nessa água fervente de 1 a 2 minutos, é que tem uma tabela, só digita no Google também. Tabela para branqueamento dos alimentos. Lá, cada alimento tem um tempo específico e eu posso congelar tudo. Eu deixo ele imerso de 1 a 2 minutos, eu tiro e quando eu retiro, eu resfrio ele imediatamente. Então daí normalmente eu coloco uma bacia com gelo e água, mergulho, deixo ele 1 minuto para pausar essa cocção. E ali eu já retiro, deixo escorrendo em vaso. Se você tiver algo que embale a vácuo, melhor ainda. Eu tiro o oxigênio, eu demoro mais para deteriorar esse alimento sob congelamento. Se não, dá para usar saquinho também, plástico, coloco ali e tem um método que eu não consigo mostrar, que eu coloco esse alimento dentro do saquinho, eu mergulho o saquinho na água. A água faz uma pressão e tira o ar, então é como se eu estivesse embalando a vácuo também. Legal, boa Daí técnica. eu congelo até 3 meses sob congelamento no freezer, a menos 18 graus. Mudando um pouco de assunto, gostei muito do bate-papo sobre a parte de... Esqueci o nome. Seletividade. Seletividade alimentar. A gente falou agora sobre seletividade alimentar. Agora eu queria falar um pouco, a gente conversou já sobre isso, sobre essa parte de congelar alimentos. Eu tenho certeza que muita gente faz isso. Muita gente precisa fazer marmita, levar para o trabalho, ou quando chega em casa é muito mais prático você só descongelar e preparar. Quais carnes, por exemplo, porque eu sei que carne, acho que de todos os alimentos é o mais difícil de você deixar gostoso na marmita. Porque arroz é mais tranquilo, macarrão acho que é tranquilo, feijão... O arroz, né, é que depende, principalmente quem faz marmita. Por um bom tempo eu fiz marmita fit congelada para vender, então foi o meu sustento por muito tempo. Legal. E assim, a forma como você congela vai ditar muito quando você descongela, esse alimento vai ficar aquela coisa com bastante água, sabe? Por quê? Se eu congelo esse alimento, fecho a minha marmitinha com esse alimento quente, poxa, vai condensar, né? Não é um ultracongelamento, não vai congelar imediatamente. Então, vai formar aquelas gotículas de água, vai congelar lá na tampa da marmita. A hora que eu for descongelar, aquilo vai virar pura água, tá? Os legumes assados para marmita é a melhor pedida, porque eu tenho menos água. Porque se eu cozinhar no vapor também, se eu cozinho na água, ele vai soltar mais água, tá? Outra dica que eu dou, faz a fonte de carboidrato, por exemplo, seja purê, seja arroz, seja macarrão, e a proteína, e deixa os vegetais, faz em grande quantidade, mas deixa na geladeira até 3 dias ali na parte superior da geladeira, conserva super bem, porque o vegetal dificilmente fica gostoso ali na marmita na hora que você descongela. E daí, outra dica que eu dou, colocou na marmitinha, o alimento ainda tá quente, coloca ele aberto dentro da geladeira e deixa ali por umas 2, 3 horas para dar tempo dele resfriar, depois você tampa, coloca no congelador. Já não vai condensar, já não vai ficar mão de água. Tá? Aí, dicas importantíssimas para quem tá em casa. Sim. E agora falando sobre carne, tá?
quais são as carnes que você mais indica para marmita? A gente já falou sobre carne moída, eu gosto carnes a molho. Uhum. O que mais que você dá de dica de opções assim que são as mais legais? Peito de frango, feito... eu gosto tudo ou ele com seca molhinho, também. né? Entendi. Tudo que você vai grelhar ou fritar, colocar ali numa panela antiaderente, vai ficar mais sequinho, né? Almôndega, por exemplo, então é uma ótima. Nossa, muito legal. Almôndega, você faz ela na air fryer. Também, então, hambúrguer grelhadinho, fica legal. Filé em tirinhas também fica legal. Que é uma carne um pouco mais macia e Sim, tal. porque o filé não vai ficar duro nem quando você descongelar. O filé é uma carne que... Mas legal. eu gosto muito da questão do molho. E não precisa ser aquele molhão. É uma carne que eu coloco um extrato de tomate, ou coloco um requeijãozinho light, que tem ali, que não vai ficar tão seco a hora que eu descongelar. Isso pra mim, que eu não gosto de comida muito seca. Quem gosta, tá tudo bem também. O importante é que seja um corte mais magro. Se for fazer uma sobrecoxa assada fica legal também, mas lembrar de tirar a pele, sabe? Perfeito. E a forma de preparo vai ditar muito o sucesso ou não da sua dieta, principalmente para quem tá em déficit calórico. Galera, voltamos aqui então. A gente deu uma pausazinha na gravação por conta da panela de pressão que é bem barulhenta. Vamos entrar com o macarrão agora para cozinhar, tá? Então, como a gente tem uma galera para alimentar aqui que tá gravando com a gente. Uma galera faminta. Estamos aqui em pleno sábado no almoço. Geralmente os episódios são gravados à noite, para quem não sabe. Hoje a gente tá aqui na hora do almoço, para variar um pouco. Então, queria aproveitar, Nuto, que a gente tá colocando o macarrão aqui. Eu acho engraçado que tem muita gente que vê o macarrão como um vilão. Porque é carboidrato. E não né? Não, gente, é carboidrato, igual a gente falou anteriormente. De 45% a 65% do seu valor calórico total diário tem que vir de fonte de carboidrato. Se a gente comparar o arroz com o macarrão, obviamente a gente precisa comer um menor volume, né? Na verdade, eles são quase que equivalentes. Vamos supor, 100 gramas de arroz cozido equivale ali a uns 90 gramas de macarrão. Diferença. Sim, pouca diferença. Pouca diferença. Onde a gente ganha, igual quando a gente... meu paciente está em déficit calórico, está no processo de emagrecimento. Ele já vai estar comendo menos calorias. Então daí eu trabalho muito com densidade calórica dos alimentos. Eu pego alimentos mais volumosos que vão me oferecer o mesmo tanto de calorias que eu teria em 100 gramas de arroz, porém muito mais volume. Batata é né? Batata inglesa. A batata cozida. Eu tô treinado. A batata cozida, por exemplo, porque cozido também você adiciona água, então aumenta volume. Eu vou conseguir comer, se eu tenho... agora eu não vou lembrar certinho de cabeça, mas em 100 gramas de arroz, em média ali 300 e tantos gramas de batata inglesa cozida. Eu triplico o volume com o mesmo valor calórico. Aí é a jogada, sabe? Sim. Eu falo que é pra preencher, sabe? Sim. Tem gente que não gosta de muito volume alimentar. Eu já gosto de comer um pouquinho com mais volume. Porque se sente saciado, né? Exato. Às vezes, muita gente, não sei se no seu caso de consultório é assim, tem gente que às vezes tem medo de fazer dieta porque acha que vai passar fome. Mas daí eu falo que daí fez a dieta ou com um profissional que não se atentou a isso, ou fez por conta. Lembra que eu falei que o macronutriente mais denso em caloria que a gente tem é a gordura? Aí a pessoa troca o carboidrato e aumenta muita proteína e gordura na dieta. Que ela continua temperando a salada dela com óleo, por exemplo, azeite. Azeite é saudável? Super saudável, mas é tão calórico quanto um óleo de soja, por exemplo. Tem que mensurar a quantidade. Tem que mensurar. Às vezes eu dou estratégias assim, ao invés de ter um azeite, que é aquele bico dosador grandão, vai um monte, compra um spray de azeite. Você vai ter muita redução calórica e vai ter ali o aroma, o sabor do mesmo jeito. Legal. Isso vai dar diferença, a forma de preparo do alimento. Vou preparar o arroz. Qual o intuito ali do óleo? É fritar o alho. Então você não precisa colocar o fundo da panela de arroz. Ali você vai aumentar muito as calorias. Coloca uma colherzinha de sopa, que eu já vou ter umas 90 calorias. Frita o alho e tá tudo certo. Então a forma de preparo vai ditar o sucesso ou não dessa dieta também. Legal. Aproveitando sobre o macarrão, tem outra questão que entra também, que é a parte do glúten. Então, muita gente tem descoberto intolerâncias alimentares, como glúten, intolerância à lactose. E como que adapta daí uma alimentação intolerante a glúten? Na verdade, quando a pessoa é apenas sensível ao glúten, por exemplo, ela não é celíaca,
dificilmente eu consigo constatar isso em exame bioquímico, exame de sangue. Eu falo que é o teste da provocação oral mesmo. É aquela pessoa que chegou para mim com sintoma de estufamento, de gases, inchaço. Algumas pessoas têm até inchaço de partes do corpo, pálpebra, lábio, meu irmão, um caso desse. E assim, a gente fez N exames nela e nunca constatou que ela é celíaca ou que ela tem realmente, né, essa restrição total ao glúten. O que a gente constatou? Que ela é sensível ao glúten. Por quê? Como? Teste da provocação oral. Eu deixei ela um período sem se expor ao glúten e a gente percebeu muita melhora nos sintomas. Intestino que não funcionava, ficava ali uma semana, voltou a funcionar. Inchaço, edema, gases, distensão abdominal. Então, quando tem melhora desses quadros, né, aí a gente... Ela não come glúten? Não, ela come, mas a gente evita ao máximo no dia a dia. E hoje a gente tem muitos recursos, né, de alimentos sem glúten, porque a pessoa acha também que é um bicho de 7 cabeças. Mas o que eu tenho? Onde está presente o glúten? No trigo, no centeio e na cevada. Por que muitas pessoas falam que na aveia tem glúten? Porque no processamento, no processo ali o processamento do alimento, ela sofre contaminação, mas a aveia de forma natural, ela não tem glúten. Perfeito. Então, a pessoa sensível ou o celíaco tem que excluir, né? Não tem questionamento. Mas a pessoa sensível, ela tem que evitar alimentos que contenham trigo, centeio e cevada. Mas o arroz está liberado, alimentos à base de mandioca liberado, milho. Então daí a gente tem a tapioca, a gente tem macarrão sem glúten. Então hoje no mercado a gente tem muita opção. Legal. Falando também sobre a intolerância à lactose, eu queria entender um pouco dessa diferença e se existe a inflamação por conta desses alimentos, a inflamação do corpo e uma dificuldade de emagrecimento. Às vezes a pessoa está fazendo a dieta, mas ela não consegue emagrecer por conta de uma inflamação no corpo causada por alguma intolerância. Existe isso? Ou... Na verdade, quando o glúten ou a lactose vai causar uma inflamação de baixo grau, que a gente fala que seria uma inflamação crônica de baixo grau. Quando essa pessoa é sensível à lactose ou ao glúten, ou intolerante à lactose, ou celíaca, e ela se expõe a esses alimentos de uma forma diária, uma forma muito constante. Frequente. Exatamente. Aí sim ocorre uma inflamação, principalmente a nível intestinal, tá? Mas o glúten e a lactose, naturalmente, por exemplo, eu que não sou intolerante à lactose, que não tenho sensibilidade ao glúten, por exemplo, não causa nada, não vai me inflamar. Na verdade, a pessoa, quando ela está acima do peso, quando eu tenho excesso de gordura corporal, de tecido adiposo, já é uma pessoa com inflamação de baixo grau, tá? Então, o simples fato de você perder peso, fazer um déficit calórico, reduzir gordura corporal, você já vai desinflamar. Entendi, tá? Perfeito. É porque hoje em dia tá muito... Eu falo que o negócio tá tão doido e isso se tornou um mercado tão rentável que as pessoas estão se aproveitando para criar coisas que não existem ou para vender coisas que não existem, protocolos milagrosos. Então, assim, ó, e fala, outro desfala. O que existe é individualidade e uma anamnese bem feita, tá? Então, ali no consultório, a primeira consulta tem duração de 1h30, 2 horas, é onde eu entro realmente na vida da pessoa, procuro entender o que acontece e a partir dali a gente vai criar estratégias que sejam benéficas para ela, porque a gente tem a teoria? Tem. A teoria funciona para todo mundo? Não. E ali a gente tem uma base. Depois, conforme eu vou conhecendo o meu paciente, vendo como o corpo dele responde, que eu vou direcionando esse tratamento. Galera, estamos aqui já na fase final do preparo, tá? Eu acho que você em casa que está assistindo vai estar com muita fome, porque isso daqui, vocês não têm noção do cheiro que tá a carne, tá? Enquanto o macarrão tá terminando de cozinhar aqui, que ele tá começando a cozinhar, eu vou aproveitar para desligar a carne, que já deu o tempo, se ela quiser, né? Aí. Pra gente poder abrir, tirar a pressão dela, ó. Tirar a pressão dela e ver como que tá essa carne aqui. Ixi. Deixa lá. Deixa só assim ali, não vai não. Tomar um banho, né? Enfim, aproveitando então pra gente continuar conversando sobre essa parte de dieta restritiva e tal. A gente tava falando agora há pouco sobre dieta e tudo mais. Muita gente acaba entrando em dietas muito restritivas. A gente tem dieta celíaca,
É dieta celíaca que fala? Cetogênica. Cetogênica. O que é dieta cetogênica? Que é não comer carboidrato? Na verdade, do valor calórico total diário, eu tenho ali 10% apenas vindo do carboidrato. Isso vai dar, no máximo, 50 gramas de carboidrato por dia. E é muito difícil de manter, né? Esse tipo Muito. A gente usa, na verdade, a cetogênica. Pode ser que em algum momento a gente utiliza, sim, como uma estratégia pontual. Pra uma semana, às vezes? Exato. Não algo para você se manter e levar pra vida, né? Por quê? Perder peso, principalmente quando a gente fala em perda de peso, é algo muito difícil. Só que mais difícil do que perder peso é manter-se no peso perdido. Por isso que muitas pessoas que passam por dietas muito restritivas ou uso de medicação sem mudança de hábitos, quando param, retornam aos seus velhos hábitos, ganham todo o peso ou até um pouquinho mais. Porque a tendência do nosso corpo, Giovanni, é sempre voltar naquele peso máximo que a gente já teve. Então, perder peso, vamos supor que eu emagreci lá 30 quilos. Até o meu corpo assimilar esse novo funcionamento, eu levo de 2 a 3 anos. Ou seja, depois do processo de emagrecimento, você tem que permanecer com esse peso perdido por anos, para você não ter esse reganho de novo. Por isso, quando a gente fala em emagrecimento, ele tem que ser algo que seja sustentado a longo prazo. Para que de fato mude o hábito, igual você falou. Mude o hábito, mudar o estilo de vida. Então, atividade física. Nutra, eu vou ter que treinar a vida inteira. Vai, você, eu e todo mundo que quer uma vida saudável. E faz bem. Com certeza. Não só para perda de peso, mas também para manutenção. Caramba, saúde metabólica, né? Não tem nem o que falar. Aproveitando o gancho, eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito legal, que é sobre a parte de que na idade mais avançada, quando a gente chega a ficar idoso, quanto maior o percentual de massa magra nós tivermos, melhor a sustentação dos ossos, melhor a saúde. Hoje a gente tem um termo que a gente usa muito, que é o health span. Não é só a gente pensar na saúde agora, é a gente pensar como a gente vai envelhecer, porque todo mundo quer viver muito, né? Sim. Só que eu quero viver muito e com muita qualidade. Eu quero chegar nos meus 80, 90 anos sendo um idoso funcional. E o músculo traz essa funcionalidade pra gente. Gente, e são tarefas básicas do dia a dia. Carregar sacola de mercado, sentar e levantar sem ajuda, sabe? E o músculo proporciona isso. Então o músculo há muito tempo deixou de ser algo estético e passou a ser saúde, funcionalidade. Então eu falo que a gente treina hoje para ser um idoso saudável lá com 80 anos. Legal. E, inclusive, falando sobre músculo, eu acho legal explicar para o pessoal de casa, porque quando a gente fala sobre músculo, muita gente lembra do cara, do bodybuilder, que tem um músculo fisiculturista, super inflamado, musculoso mesmo. Mas, na verdade, não. Ter músculos fortes, etc., é você treiná-los para que eles não sumam, não se atrofiem, né? E justamente pra gente conseguir ganhar massa muscular, que é o processo de hipertrofia, por exemplo, eu preciso do carboidrato. Por quê? Porque se eu só como proteína, o meu corpo vai buscar energia lá no meu músculo, ou seja, eu vou catabolizar, perder massa muscular. Então não é inteligente, né? E sim, as pessoas remetem muito aí. A pessoa tem que ter músculo, já pensa, mas eu não quero ficar fartão. Eu falo, as mulheres falam muito isso, eu falo, meu amor, quisera eu ficar fortona, eu treino pra tentar ficar fortona e não fico. Então é um processo difícil, por quê? É um processo que demanda tempo. Assim como o emagrecimento, o ganho de massa muscular é um processo crônico e demanda tempo. E aquele volume que geralmente os bodybuilders têm, eles são associados ao uso de outros... Anabolizante, com certeza. Geralmente, de recursos aquilo lá é muito importante destacar, que não é natural aquilo, né? São recursos ergogênicos não nutricionais. Né? Eu falo que tudo tem um limite dentro do natural. Né? Vi uma pessoa muito seca, ou seja, um baixíssimo percentual de gordura e com muito volume muscular, é hormônio. Sim. É hormônio. Você é contra Nutri? Cada um faz o que quer da sua vida, né? Até porque se a pessoa vai competir, ela acaba tendo essa necessidade. E outra, faça um acompanhamento. Não usa médico, sozinho. Nutricional. Médico, nutricionista, um médico que entenda muito sobre hormônios, não é principalmente qualquer médico. Principalmente para esporte, né? Exatamente. Por quê? Porque se acontecer algum probleminha no meio desse período, que pode acontecer, ele vai saber como lidar com isso. Pra conseguir te ajudar. Então eu falo assim, não tem certo e tem errado, tem aquilo que é melhor pra você e como você lida, quais os profissionais que estão envolvidos nisso para que você não deixe a saúde em segundo plano. Né? Eu falo que eu trabalho, a nutrição que eu trabalho, apesar de ser nutrição esportiva,
o meu primeiro ponto com os meus pacientes é deixá-los saudáveis. Fugiu da questão que não é saúde, já não é pra mim. Falou, olha, não é o jeito que eu trabalho, acho que teria que procurar outro profissional. Legal. Né? Legal. Muito importante deixar isso claro. Sim. Gente, vou falar pra vocês que isso aqui tá Epa. com uma Vai tá cara... bom, vai tá bom. Me lembra almoço de vó, né? Não lembra o macarrão da casa da avó? É um pouco diferente por conta do macarrão não ser espaguete, porque não sei se na sua casa espaguete era... ou parafuso. Espaguete ou parafuso. Em casa também sempre foi. Vou pegar isso aqui. Minha avó fazia com frango, uns pedaços de frango, assim. Frango ao a molho. Aham. Tanto é que quando eu engravido, as 2 vezes que eu engravidei, vó, faz aquele macarrão, vó, faz um doce de abóbora. Como que a gente, você vê? Doce de abóbora? Como a gente tem muito mais... Eu lembro muito das coisas da minha infância, dos alimentos que eu comia na minha infância, sabe? Como foi a infância, como marca, né? Sim, eu acho que até a gente fala muito aqui na Garoto, nos episódios, sobre esse lado afetivo e nostálgico, né? Porque, querendo ou não, a gente sente muito saudade de pessoas que passaram pela nossa vida, do amor que a gente tem por essas pessoas e de como o refrigerante, ele conecta gerações e conecta esse amor que a gente tem por essas pessoas. E principalmente a gente aqui de Paranavaí, né? Porque Sim. é daqui, né? Sim, é daqui, é nosso, sempre foi daqui. E até conversando com o Albino esses dias, que é o dono da Garoto, ele contou muito pra nós sobre como todo mundo que vê ele sabe que ele é o dono da fábrica, né? Que antes sempre foi da família dele, né? E todo o carinho que as pessoas têm, porque marcou muito a história e isso precisa ser passado pra frente, precisa ser passado de geração em geração. A gente precisa valorizar o que é daqui, valorizar o nosso povo, valorizar as nossas marcas, né? Ser um pouco bairristas, né? Sim. Daquilo que surgiu aqui e valorizar todo esse carinho por essa marca tão maravilhosa. Gente, tá pronto, tá? Só vamos conferir o sal, porque eu geralmente deixo abaixo pra depois colocar acertar. um pouco... depois acertar. E daí a gente tem nosso queijinho. Um parmesão, né? A gente vai servir um finalizar. prato. Você gosta de parmesão? Gosto muito. Queijo é bom pra dieta também, também, né? Até hoje eu não achei algo que eu não coma, tá? Eu como, assim... Eu tenho... Meu avô é nordestino. A minha bisavó que me criou era baiana. Então eu como e a parte do meu pai toda italiana. Então eu como de lasanha a buchada. Mocotó. Tudo que você imagina. De lasanha a buchada é realmente 2 extremos. E ó, essa questão de comer alimentos que não fazem parte da dieta é algo que eu deixo muito claro também nas minhas redes sociais. Então eu posto sim eu comendo uma pizza, eu posto sim eu comendo um lanche, para as pessoas verem que isso faz parte de uma vida normal e de uma vida saudável. Não é porque eu como uma pizza eventualmente que eu não vou ser saudável, ou que eu tomo um refrigerante eventualmente que eu não vou ser saudável. Então não tem, igual a gente comentou anteriormente, não tem alimento específico, uma dieta específica perfeita. Tem a dieta que funciona pra você, que se encaixa na sua rotina e que te deixa saudável. E teve uma vez, eu não sei se foi você que comentou comigo, que não faz sentido você ir na casa da sua avó, ela fazer um bolinho e você deixar de comer o bolinho porque tá na dieta. Eu atendi uma paciente muito querida, inclusive foi esses tempos, e ela falou assim, Nutri, o que eu vou fazer no sábado? Eu falei, mas por quê? É que todo sábado a minha avó faz, olha, até me arrepia falando, faz massinha de pão frita pra mim. E eu até me emociono falando, porque a minha bisavó fazia muito, eu lembro, eu cilindrava massa, na verdade a gente moía o café, a gente brigava pra moer o café, que ela torrava, tinha um moedor, e a gente cilindrava a massa, e ela fritava. Então quando essa minha paciente falou isso, eu falei assim, você vai todo sábado, lá na sua avó de manhã, comer essa massinha de pão frita. E isso vai fazer parte da sua dieta. Fica tranquila. Falou, isso está alimentando sua alma. Você não sabe por quanto tempo você vai ter sua avó ali com você. Então esquece que você veio na Nutri, esquece que você está de dieta e vai curtir esse momento com ela. Isso faz parte, eu tô falando me arrepiando, porque isso faz parte de uma vida saudável, sabe? Sim. Não é só pela comida, mas também por aquilo que a gente... Tem a questão afetiva, né? As pessoas. Amor, né? As pessoas. Quando a gente se reúne com as pessoas que a gente ama, pode ver, sempre não tem comida junto? Sim. A comida aproxima as pessoas.
eu falo que quando isso começa a ser um empecilho, eu vou no churrasco, eu vou levar minha balança para pesar comida, eu falo assim pra minha paciente, você não entendeu o que eu quis falar. Não, quando isso começa a afetar a sua vida social, aí a gente tem um problema. Sim. Você não é atleta, não é fisiculturista, por quê? Não tem o porquê. Então tudo é o meio termo, sem extremos. Sem extremos. Galera, então chegou a hora de ver se a Nutri aprova meu prato e ver se combina, se vai bem com o garoto, né? Bora. Amanda tá passando bem, hein? Muito bom, a carne tá derretendo. O rigatone no ponto também, al dente. Um brinde. Vai bem com o garoto? Muito bem. Galera, então é isso. Agradeço quem esteve aqui com a gente. Agradeço a presença da Nutri aqui, dando um pouco de aula para nós aqui sobre nutrição. Eu que agradeço o convite. Amei estar aqui com vocês. Fico feliz. E é isso. Até o próximo episódio do nosso Vai Bem com o Garoto.